Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar o tópico 5 da nossa disciplina, que é sobre inferência estatística. Vamos falar um pouquinho dos problemas da inferência. Inferir significa fazer afirmações sobre algo desconhecido. A gente costuma usar muito o exemplo de quando a gente quer inferir se uma sopa está com um bom tempero, se está boa de sal e tudo mais. Para a gente fazer essa inferência, a gente não precisa tomar a sopa inteira para saber se ela está boa de tempero ou não. O que a gente precisa fazer? Basta experimentar uma ou duas colheres da sopa e aí a gente vai ter uma ideia se o tempero está bom ou não para poder acertar. A ideia da inferência estatística é a mesma. Eu tenho a minha população, do qual eu tenho os dados para aquela população, então eu tenho a minha variável de interesse nessa população, e eu estou interessada em conhecer algum valor desconhecido. O valor desconhecido a gente já vai ver que é o parâmetro. Então, eu quero conhecer o valor desconhecido desse parâmetro. Se eu não tenho acesso aos dados de toda a população, o que eu vou fazer? Eu vou coletar uma amostra, ou seja, eu vou pegar uma parte dessa minha população e com os dados da minha amostra, eu vou fazer inferência, ou seja, eu vou tentar trazer alguma informação a respeito do parâmetro apenas usando a amostra. Lembrando que a gente viu lá no tópico 3, que é planejamento estatístico, para fazer isso, eu preciso basicamente de ter uma amostra aleatória. Se eu não tenho uma amostra aleatória, eu não posso fazer nenhum tipo de inferência, tá? É muito importante que essa amostra seja aleatória, tá certo? Vamos continuar então. A inferência estatística tem como objetivo fazer afirmações sobre uma característica da população a partir do conhecimento dos dados de uma parte dessa população, ou seja, a partir de uma amostra em que nessa amostra tem um N minúsculo observações. A população é representada por uma distribuição de probabilidade com parâmetro ou com parâmetros cujos valores são desconhecidos. Então, eu tenho a minha variável aleatória de interesse, digamos que essa variável aleatória tem a distribuição exponencial. Então, o lambda da exponencial é o meu parâmetro desconhecido que eu tenho interesse de tentar encontrar o valor dele. Se a minha variável aleatória tem distribuição normal, eu tenho dois parâmetros ali, o mi e o sigma ao quadrado, e assim por diante. Então, nós fazemos inferências sobre os parâmetros, isso é muito importante, porque a gente sempre faz inferência sobre o parâmetro, tá? Voltando revendo um pouquinho das definições dentro de inferência estatística, o que é parâmetro? É uma característica numérica geralmente desconhecida, da distribuição dos elementos da população. Então, é o mi, o sigma ao quadrado, o lambda e assim por diante. O espaço paramétrico é o conjunto de todos os possíveis valores que o parâmetro pode assumir. Uma estatística é qualquer função dos elementos de uma amostra aleatória, a qual não depende de parâmetros desconhecidos. Então, por exemplo, se a minha variável aleatória tem distribuição normal, com média mi e variância sigma ao quadrado, a minha estatística só vai depender dos dados da amostra. Então, eu só vou trabalhar com x1 até xn. Então, por exemplo, a soma dos xis, a soma de xi sobre n, o máximo dos xis, essa conta não pode envolver, nesse caso, os parâmetros mi ou sigma ao quadrado, apenas os dados do x, da minha variável, tá? Quem que é o estimador? O estimador é uma função da amostra construída com a finalidade de representar ou estimar um parâmetro de interesse da população. Então, se uma estatística é uma função da amostra, um estimador também é uma função da amostra, então também é uma estatística, mas é uma estatística usada para estimar aquele parâmetro. Então, o estimador é uma função da amostra que a gente usa para estimar aquele parâmetro. A estimativa é o valor numérico que aquele estimador assume. Então, se, por exemplo, o meu estimador for o máximo dos xis, se o máximo dos xis for, por exemplo, 100, então 100 é a minha estimativa e o máximo é o meu estimador, tá bom?
Por fim, o erro padrão é o desvio padrão da distribuição amostral ou uma estimativa desse desvio padrão. O que significa isso? Esse erro padrão é o que vai me quantificar qual é o desvio padrão daquele meu estimador. Então, se o meu estimador que eu estou utilizando para aquela minha amostra tem um desvio padrão muito grande, então significa dizer que minha estimativa não é muito precisa. Caso contrário, se o desvio padrão for pequeno, então aquela minha estimativa é bastante precisa, porque ela não tem grande variabilidade. Mas isso sobre distribuição amostral a gente vai ver na próxima aula, tá legal? Bom, se eu tenho o meu parâmetro, que aqui a gente está representando de forma genérica por θ, então em estatística, quando a gente vai falar sobre algum parâmetro de forma genérica, a gente denota ele por θ, tá? Mas lembrem que o parâmetro pode ser a média, que é o μ, ou a variância, que é o sigma quadrado, ou a proporção P de sucessos, ou o lambda da Poisson, ou o lambda da exponencial, e assim por diante, tá? Então, seja θ um parâmetro da distribuição de uma variável aleatória x, e x1, x2 até xn são n valores observados da minha variável aleatória, ou seja, isso aqui é a minha amostra aleatória dessa minha distribuição. A gente encontra 3 problemas típicos de inferência nessa situação. O primeiro problema típico em inferência é fazer a estimação de forma pontual. O que é a estimação pontual? É apresentar um único valor para o meu parâmetro θ, que é uma função da amostra, ou seja, é um cálculo que eu faço para θ. E esse cálculo é chamado de estimador de θ, tá? Então, a estimação pontual é quando eu pego um estimador, né, que seja uma função da amostra, usado para estimar aquele parâmetro, e o valor que eu observo vai ser minha estimativa. Então, estou fazendo uma estimação pontual, estou pegando um único valor como estimativa para aquele parâmetro. Esse é o tipo de estimativa mais fácil, mais usado na literatura, tá? Então, é o mais utilizado. Espera-se que esse estimador tenha boas propriedades. Na aula de hoje, a gente vai falar quais são essas boas propriedades que espera-se que o estimador tenha, tá? O segundo problema em inferência estatística é a estimação intervalar. Então, na estimação intervalar, a gente apresenta um intervalo de possíveis valores para esse meu parâmetro, chamado de intervalo de confiança. A gente vai ver mais para frente o que é exatamente o intervalo de confiança, como encontrá-lo, mas basicamente o intervalo de confiança é a segunda forma de fazer inferência. É quando eu dou um intervalo de possíveis valores para o θ. Então, eu não dou apenas um único possível valor, e sim um intervalo de possíveis valores, tá? Os limites desse intervalo são funções da amostra também, ou seja, são aleatórios. Então, assim como no estimador eu tenho uma função da amostra, no estimador intervalar, ou seja, no intervalo de confiança, eu vou ter a minha função da amostra para encontrar o limite inferior do intervalo, e uma outra função da amostra para encontrar o limite superior do intervalo, em que esse intervalo que eu vou dizer que é um intervalo de possíveis valores para aquele meu parâmetro, tá? Inclusive, uma questão bastante importante é a probabilidade de que esse intervalo encontrado contenha o verdadeiro valor do parâmetro. Essa probabilidade tem que ser alta, então isso é muito importante. Além disso, a amplitude desse intervalo deve ser tão pequena quanto possível. Então, quanto menor o intervalo, eu digo que ele é mais preciso. Porque, por exemplo, se eu estiver fazendo um intervalo de confiança para a média da idade dos alunos da USP. Quando eu faço uma estimativa pontual, digamos que tenha dado, sei lá, 30 anos, 25 anos, não sei. Mas e se eu fizer, por exemplo, um intervalo de confiança, e nesse intervalo de confiança der qualquer valor entre 0 e 80 anos? Poxa, o que eu estou respondendo com esse intervalo?
Nada, a idade pode ser qualquer uma entre 0 e 80. Nossa, eu não tenho precisão nenhuma. Então, eu preciso de ter um intervalo com a menor amplitude possível para que ele seja o mais preciso possível, tá? Então, essa é a segunda forma de fazer inferência. O segundo problema é inferência, que é fazer estimação intervalar. Esse tipo de estimação também é bastante comum na prática. E, por fim, o terceiro tipo de problema em inferência é o teste de hipótese. Muitas vezes, ao invés de estar interessado em conhecer o valor daquele parâmetro, a gente está interessado em testar uma hipótese sobre aquele parâmetro. Então, por exemplo, eu quero saber, será que a proporção de curados com aquele medicamento é pelo menos de 50%? Então, eu estou criando uma hipótese para aquele meu parâmetro e vou testar essa hipótese. Então, a gente faz isso usando aqui o teste de hipótese, muito comum, muito utilizado na prática, tá? Então, eu tenho uma hipótese estatística, que é o que a gente costuma chamar de H, e essa hipótese é uma afirmação sobre o verdadeiro valor de θ. Essa hipótese pode ser verdadeira ou falsa, tá? Então, por exemplo, se θ é a probabilidade de sucesso no modelo binomial, por exemplo, como eu disse para vocês, a proporção de curados com o medicamento, então uma possível hipótese é, será que essa proporção, esse θ, é igual a meio? Será que é diferente de meio? Será que é maior do que 3/4? Esses são alguns exemplos de hipóteses que a gente pode ter na prática, tá? Então, de novo, com base na minha amostra de N observações, a gente formula uma regra de decisão para rejeitar ou não rejeitar essa minha hipótese que eu criei, tá? Sendo que essa decisão que eu tomei de rejeitar ou não rejeitar essa hipótese pode estar correta ou pode estar errada. O que a gente vai fazer é tentar controlar a probabilidade de erros para tomar essa decisão, tá? Então a gente vai ver mais para frente como fazer o teste de hipótese, tá certo? Vamos começar falando um pouco mais precisamente sobre a estimação pontual. Vamos lá falar sobre a propriedade dos estimadores, tá? Então, como vimos, é importante que os estimadores possuam algumas boas características, né? Algumas características desejáveis. Consideremos então uma amostra aleatória de N elementos da minha população X. Seja θ o parâmetro de interesse da minha população que desejamos estimar. Então, por exemplo, o θ pode ser o parâmetro μ, pode ser o sigma ao quadrado, pode ser o p, pode ser o lambda, assim por diante. Então, eu tenho a minha população, que é a minha variável aleatória x, tenho uma amostra aleatória de n elementos, que eu denoto dessa forma, e tenho o meu parâmetro de interesse, que eu chamo aqui genericamente por θ. A primeira propriedade desejável para que um estimador tenha é o estimador ser não viciado, também chamado de não viesado, tá? Então, digamos que eu tenho um estimador. Quando eu estou falando em estimador, a gente sempre coloca esse chapéuzinho em cima do parâmetro. Então, por exemplo, se eu estou falando em estimador do parâmetro θ, a forma de denotar isso, para ficar uma notação mais simples, é colocar o chapéuzinho em cima do θ. Se eu estivesse usando o estimador para o parâmetro μ, eu colocaria o μ e o chapéuzinho em cima. Se eu estivesse falando no estimador de sigma ao quadrado, eu colocaria sigma ao quadrado e colocaria um chapéuzinho em cima, tá? Então, esse chapéu aqui dentro de inferência significa estimador, tá? Então, seja um estimador de θ, então um θ chapéu, lembrando que um estimador é sempre uma função dos dados da amostra, então esse t de x1, x2 até xn significa dizer uma função dos dados da amostra. Então, esse estimador θ chapéu, ele é dito não viciado ou não viesado para o parâmetro populacional θ se eu fizer o cálculo da esperança desse estimador θ chapéu e essa esperança der exatamente igual ao parâmetro θ. Então, se essa esperança for igual ao próprio parâmetro, então eu digo que não existe vício para esse estimador, ou seja, esse estimador é não viciado, para qualquer que seja o θ, tá?
Uma observação é, caso essa igualdade não ocorra, a gente diz que esse estimador é um estimador viciado ou viesado. E essa diferença entre essa esperança e o θ é o que eu chamo de vício ou de viés. Então, o vício de um estimador é quando eu pego a esperança do estimador e subtraio do verdadeiro valor do parâmetro. Então, se o estimador é não viciado, quanto que vale o vício? Como a esperança é igual ao próprio θ, então eu estaria fazendo θ menos θ é zero. Então, estimadores não viciados têm um vício igual a zero. Tá? Então, essa é a primeira propriedade para um bom estimador. A segunda propriedade para um bom estimador é o estimador ser consistente. Então, esse estimador θ-chapéu, que a gente está denotando aqui, é chamado de consistente se a probabilidade dele diferir do verdadeiro valor θ em menos do que uma quantidade c, onde c é um número arbitrário positivo e bem pequeno, tendendo a 1, quando o tamanho da amostra aumenta, ou seja, quando a probabilidade do estimador diferir do verdadeiro valor do parâmetro, né? Então, em módulo, quando n tende a infinito, quando o tamanho da amostra, ou seja, quando n tende a infinito, se isso aqui for menor do que um valorzinho c muito pequeno, a mesma coisa de dizer que a probabilidade dessa diferença em módulo, quando n tende a infinito, essa probabilidade tem que ser 1. Então, o que isso significa? Então, se eu digo que o estimador é consistente, então isso significa que a probabilidade desse estimador diferir do verdadeiro valor do parâmetro em menos do que um valor muito pequeno, essa probabilidade é bastante grande. Então, ou seja, quando o tamanho da amostra aumenta, quando o tamanho da amostra é muito grande, eu tenho que o estimador é muito próximo do verdadeiro valor do parâmetro, tá? Então, isso que é um estimador consistente. Aqui, como proposição, eu tenho que as condições suficientes para um estimador ser consistente são em que o limite da esperança desse estimador, quando n tende a infinito, é igual ao próprio verdadeiro valor do parâmetro, e o limite da variância desse estimador aqui, quando n tende a infinito, é igual a zero, tá? Observações. Primeiro, observe que se θ-chapéu for um estimador não viciado, então a primeira condição está claramente satisfeita, né? Então, se o estimador é não viciado, então a esperança do θ-chapéu é igual a θ, não precisava nem desse limite, né? Então, se o estimador é não viciado, isso aqui já é satisfeito, basta verificar essa segunda condição, tá? E essa propriedade aqui de estimador consistente, ela é uma propriedade assintótica. O que isso significa? Ela é aplicada para amostras grandes. Então, eu digo que um estimador é consistente quando eu estou pensando em uma amostra com tamanho muito grande. Porque eu estou pensando aqui quando o tamanho da amostra aumenta, ou seja, quando n tende ao infinito. E por fim, a terceira propriedade que a gente vai ver aqui para um bom estimador é o estimador ser eficiente. Eu digo que um estimador é eficiente se ele for não viesado e entre os estimadores não viesados, ele apresentar a menor variância. Ou seja, suponha que eu tenho dois estimadores não viesados de um mesmo parâmetro θ. Então, eu tenho um estimador aqui que eu estou chamando de t e um outro estimador que eu estou chamando de t'. Se a variância desse estimador t é menor do que a variância desse t' e esses dois estimadores são não viciados, então o t é um estimador mais eficiente do que o t'. Então, o estimador é dito eficiente quando ele é não viesado, ou seja, não tem vício, e dentro dos estimadores ele tem a menor, dentro dos estimadores não viesados, ele tem a menor variância. Isso é uma característica bastante importante, porque quanto menor for a variância daquele estimador, mais precisa eu vou ter aquela minha estimativa, tá? Observação, quanto menor for a diferença entre o estimador
e o verdadeiro valor do parâmetro θ, menor será o erro cometido ao estimar o parâmetro θ usando o estimador t. Essa diferença, que eu denoto como sendo E, que é igual a t menos θ, essa diferença é chamada de erro amostral, tá? Então, é bastante importante eu conhecer esse erro amostral, porque o ideal é que eu tenha um erro amostral o menor possível, ou seja, que essa diferença entre o estimador e o verdadeiro valor do parâmetro seja a menor possível. Então, conhecer o erro amostral é bastante importante, tá? A gente vai falar de erro amostral, a gente vai falar mais sobre isso quando a gente estiver falando sobre intervalos de confiança, tá bom? Mais para frente, então, a gente vê isso com mais calma. Vamos começar, então, dizendo quais são os principais estimadores dos principais parâmetros que a gente tem. Vamos lá. Vamos usar o primeiro método de encontrar estimadores, que é usando o método da substituição. Na próxima aula, a gente vai ver um outro método de como encontrar um estimador para uma variável com uma distribuição qualquer. Aqui eu estou apresentando como resultado os principais estimadores, os principais parâmetros, tá? Então, se eu tenho minha variável aleatória x com distribuição binomial, ou seja, x tem distribuição binomial com os parâmetros n e p, nós vimos nas últimas aulas que a esperança de x, em que x tem distribuição binomial, é n vezes p. Então, dá para usar desse resultado para encontrar o estimador. Então, o resultado aqui é, se eu quero encontrar quem é o estimador para o parâmetro p, lembrando que n é o tamanho da amostra, então o que eu quero estimar aqui é o p. O estimador para o p é o x barra, em que o x barra é 1 sobre n soma de xi, e cada xzinho desse i é como se eu estivesse dizendo que é uma distribuição Bernoulli, ou seja, eu estou somando a quantidade de sucessos dentro da minha amostra e dividindo pelo tamanho da amostra. Isso é, estou calculando a proporção amostral de sucessos. Então, a estimação do parâmetro P é feita através da proporção amostral de sucessos, ou seja, o número de sucessos dividido pelo tamanho da amostra. Se a minha variável aleatória tem distribuição Poisson com parâmetro μ, a gente sabe que a média da Poisson é o próprio parâmetro, é o próprio μ, né? Então, qual é o estimador para o nosso μ? É o próprio x barra. Então, eu pego uma amostra de elementos com distribuição Poisson, dessa amostra eu calculo a média amostral e essa vai ser o estimador para o meu parâmetro μ. Então, eu posso denotar como sendo μ chapéu é igual ao próprio x barra, tá? Se a minha variável aleatória tem distribuição exponencial, com parâmetro lambda, a gente viu que a esperança da exponencial é 1 sobre esse lambda, né? Tem uma outra parametrização que, se eu tenho x com distribuição exponencial com média, com parâmetro μ, a esperança do x é o próprio μ. Não, a gente está naquela parametrização em que a esperança é 1 sobre o lambda, tá? Para essa parametrização específica, o estimador para o lambda é 1 sobre x barra. Se eu tivesse naquela outra parametrização em que a esperança do x fosse o próprio parâmetro, então o estimador do parâmetro é a própria média amostral, tá? Se eu tenho uma distribuição normal, ou seja, x tem distribuição normal com média μ e variância sigma ao quadrado, então a gente sabe isso aqui, o estimador para a média μ é o próprio x barra e o estimador para a variância sigma ao quadrado é o s quadrado, em que o s quadrado é a soma de cada xzinho i menos a média amostral ao quadrado, dividido pelo tamanho da amostra menos 1, tá? E existem também outros métodos de estimação. Existem vários outros, a gente vai ver mais um na próxima aula, que é o estimador de máxima verossimilhança, tá? Então, aqui mostrando como resultado, como encontrar cada um dos estimadores dessas 4 principais variáveis aleatórias que a gente tem aqui, tá bom? Aqui eu mostro como resultado para vocês que, se eu tenho uma amostra aleatória de tamanho n, e essa amostra aleatória, independente, igualmente distribuída, de uma população em que eu tenho uma média e uma variância finita, mas eu não sei que distribuição que é. Eu sei que isso aqui é uma amostra aleatória
em que a variável x tem essa média e essa variância. Então, se eu fizer o cálculo da esperança do x barra, aqui está a demonstração dessa conta da esperança do x barra, como a esperança de cada x'inho i é igual ao mi, então, quando eu faço essa continha aqui, a esperança do x barra é igual ao próprio mi. Então, se a esperança do estimador para a média é igual à própria média populacional, então significa dizer que x barra é um estimador não viciado para a média populacional. E o S quadrado também. Se eu fizer a esperança do S quadrado, eu faço essa continha aqui, ela chega nesse resultado aqui. Se eu fizer algumas manipulações, eu vou cortando algumas continhas aqui, eu chego que isso aqui é exatamente igual ao sigma quadrado. Então, da mesma forma que o x barra, o S quadrado, independente da distribuição do x, o S quadrado, eu sei que ele é não viciado, porque a esperança dele é o próprio sigma quadrado. Então, S quadrado é um estimador não viciado para o parâmetro sigma quadrado. Tá legal? Então, esses dois estimadores aqui, reparem que eles já têm aquela boa propriedade de ser não viciados, tá? A partir do resultado anterior, a gente consegue provar também que o x barra é um estimador consistente para a média populacional mi. A gente consegue provar da mesma forma para o x barra aqui, que o estimador para o parâmetro p, que também é o x barra aqui, é um estimador não viciado para o parâmetro p. E, portanto, usando a mesma ideia aqui, a gente tem que o estimador para o parâmetro p, ele também é um estimador consistente, tá? Então, esses dois parâmetros têm bons estimadores, com boas propriedades, certo? E aí, aqui um outro resultado aqui. Se eu tenho uma amostra aleatória, mas eu sei que essa amostra é de uma variável com distribuição normal, quando eu pegar o estimador do desvio padrão, ou seja, o S, que é a raiz quadrada do S quadrado, eu digo que esse estimador, ele é viciado, ele existe um vício. Porque se eu fizesse aqui a esperança do S, não vou demonstrar aqui para vocês, senão a gente gastaria bastante tempo para isso, essa esperança é aproximadamente sigma vezes 1 menos 1 sobre 4n. Para que o estimador S fosse não viciado para o desvio padrão, essa esperança deveria ser igual a somente o sigma. Como eu estou multiplicando por esse termo aqui, então sim, eu digo que o estimador para o S é viciado. Quem que é o vício? Basta eu fazer a esperança do S menos o sigma. Se eu fizer essa continha, eu chego nesse resultado. Então, esse aqui é o vício do estimador S quando o x tem distribuição normal, tá? Portanto, temos que o estimador S é viciado, embora o S quadrado não seja, pois, como sabemos, a esperança desse ao quadrado é igual a sigma ao quadrado, tá? Então, esses são alguns dos principais resultados para esses estimadores que a gente tem aqui, tá legal? Bom, vamos a um exemplo para vocês verem que essa parte de estimação pontuar é bastante simples, tá? O exemplo é o seguinte: a quantidade de tempo em minutos que um passageiro gasta esperando na fila de check-in de um aeroporto é uma variável aleatória com média e variância desconhecidos. Suponha que uma amostra aleatória de 10 passageiros foi observada, em que os tempos foram esses aqui. Então, o tempo de espera foi 10, 9, 11, 8,5, 7,1, 9, 9,5, 8, 10 e 7,8. Para o item A, encontre a estimativa da média e variância. Vamos lá. O que eu devo fazer? Vamos usar aquele método que a gente viu para encontrar estimadores e vamos pegar qual que é o estimador da média e da variância, tá? Aqui a gente sabe que se a minha média é igual a esse parâmetro mi e se a minha variância é igual ao parâmetro sigma ao quadrado, um bom estimador para a média é o próprio x barra e um bom estimador para o sigma ao quadrado é o s quadrado, tá? Então, basta a gente calcular eles para os nossos dados, certo? Se a gente fizer essa conta para os nossos dados, a gente vai obter que
x barra para esses dados vai dar 8,99 e S quadrado vai me dar 1,394. Então, como eu quero um estimador para o Mi, quem que é o estimador para o Mi? A gente pode denotar simplesmente como Mi chapéu e basta calcular o x barra. Então, o estimador para o Mi é o x barra e quem que é a nossa estimativa? É 8,99. Então, a nossa estimativa para o parâmetro Mi é 8,99. E para o sigma ao quadrado? Bom, estimador para o sigma ao quadrado, eu posso denotar simplesmente como sigma ao quadrado chapéu, e eu uso o S ao quadrado que eu calculo da minha amostra, tá? Para essa minha amostra, eu obtive um valor de 1,394, então esse aqui é o resultado para essa minha amostra. Então, quem é a estimativa da média? É aquele valor nosso que a gente encontrou para o x barra, 8,99, e a estimativa para a variância é aquele valor que a gente encontrou para o S quadrado, que é 1,394, tá certo? Aí o item B ele pergunta, essas estimativas são não viciadas? Basta a gente ver o resultado encontrado aqui, ó. Eu sei por esse resultado que os estimadores x barra e S quadrado são estimadores não viciados. Então, esses resultados que a gente encontrou para essa amostra, pelo resultado apresentado, a gente sabe que eles são não viciados. Então, eu tenho duas estimativas para esses dois parâmetros aqui, e essas duas estimativas são não viciadas. Tá legal? Bom, pessoal, então para a aula de hoje é isso. A gente viu como fazer inferência, né, que a gente tem a estimação pontual, intervalar, testes de hipótese. A gente começou a ver a estimação pontual hoje, vimos algumas propriedades e vimos com um método quais são os estimadores pontuais. Na próxima aula a gente vai ver um outro método de encontrar outros estimadores. Tá legal? É isso então, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.